Olá, pessoal, tudo bem? Então, olá para todos os alunos do terceiro, né, de português 6, do primeiro de português 2 e da turma especial de português 2 também. Essa aula vai valer meio que para todo mundo, tá? Já já vou compartilhar aqui. Vamos lá. Ok, já estamos compartilhando. Então é o seguinte, para quem é do terceiro ano, o título é esse mesmo que está aí, Elementos de Coesão e Coerência no Texto Argumentativo. Para quem é do primeiro ou da turma especial, português 2, é coesão e coerência, tá? Vamos ver um pouco no texto argumentativo também, porque ela faz parte, mas para vocês é mais essa primeira questão. Questão e coerência, que essa aula é mais ou menos igual para as duas turmas, tudo bem? Aí depois o terceiro ano se aprofunda no texto argumentativo e o primeiro ano fica só com essa aula. Então vamos lá. O que é coesão, o que é coerência? Vocês já podem ter visto isso no próprio ensino médio, no ensino fundamental, quem é do primeiro ano. Coesão vai ser resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Então, são geralmente as conjunções, mas pode ser a conjunção, o uso correto da pontuação, o uso correto da conjugação verbal, tudo isso faz parte da coesão, para que dê um sentido melhor para o texto, que vai ser a coerência. Então, vai elaborar uma organização e ocorre por meio de palavras chamadas conectivas. Então, tudo que for conectivo, que for conexão no próprio texto, que vai fazendo com que o texto faça sentido a partir da própria organização dele, vai ser coesão. A coerência, que a gente vai falar depois, vai ser o sentido geral do conteúdo. Mas, às vezes, para o conteúdo ter sentido, a forma também tem que ter sentido. Tá? E a coesão vai trabalhar bastante com a forma. Então, quais são os mecanismos de coesão? Primeiro, a gente tem anáfora e catáfora, tá? Que são bem importantes. Anáfora e catáfora vão se referir à informação expressa no texto e, por esse motivo, são qualificadoras como endofóricas. Tá? Então, a anáfora, ela retoma um componente e a catáfora antecipa. Tá? Vamos ver como que isso acontece. Primeiro, anáfora. Então, vocês têm aí um quadrinho, né, do Pagando Pato. Vamos ver o diálogo. Você namoraria o ganso, Filomena? Ela responde, eu não. Ele, quer dizer que tem um destaque, é muito burro. É mesmo? Tão burro que, quando não fala nada, a gente adivinha as burrices que ele deve estar pensando. Vige, se morder a língua, né? A ironia que a cobra, que supostamente é o bicho venenoso, está falando que o ganso, né? Aliás, que o ganso não, que a pata, sei lá, que é venenosa como uma cobra. Mas os pronomes destacados, ó, tá aqui, repare nos pronomes. Ele. Quem é ele? Ele é o ganso. Então, como é algo que já foi enunciado e está aqui substituindo, né, é uma catáfora, está retomando, na verdade, né, um elemento que já foi falado, ganso. Opa. Então, isso aqui é uma anáfora. Tá? Aqui, ó, a gente adivinha as burrices que ele deve estar pensando. Esse pronome que, aqui, né, primeiro é o pronome ele, pronome que, refere-se a um termo que já foi falado também, que é burrices. As burrices, as quais? As burrices que. Então, de novo, tem uma anáfora, porque é um pronome, né, um conectivo, substituindo um termo, que no caso, burrices, que já foi usado. Tá? Aqui, ó, vai ter a explicação certinho. Você namoraria o ganso. O ganso é o termo que foi utilizado. Tá? Então, a Filomena, eu não. Ele é muito burro. Ele quem? O ganso, já foi utilizado. Então, o pronome pessoal ele retoma anaforicamente, ou seja, por meio de anáfora, o referente ganso, da primeira fala. Aí, ó,
tão burro que, mesmo quando não fala nada, a gente adivinha as burrices que. Burrices que. De novo, o pronome relativo que, esse aqui, retoma seu antecedente burrices, fazendo que a oração seguinte signifique o ganso deve estar pensando burrices. Então, de novo aqui. Mais uma vez, o pronome pessoal ele retoma anaforicamente o referente o ganso. Então, tcharam. Aqui são as duas anáforas, aqui na verdade é o conectivo que também acaba sendo anafórico. Então aqui. Repare, quanto aos vínculos textuais foram criados em um pequeno diálogo. Se as referências criadas pelos vários pronomes utilizados forem decodificadas, não há codificações de compreender o que os personagens estão dizendo, não há condições, né, de compreender. Então, todas as referências textuais estabelecidas, nesse caso, retomam elementos expressos anteriormente no texto. Esse é o mecanismo da anáfora. Então, a anáfora é sempre quando alguns mecanismos, que, ele, retomam algo que já foi dito. Tá? Ou seja, é uma coisa que acontece, que a gente fala naturalmente. A gente naturalmente usa isso, porque a gente não sabe os termos técnicos. Então, eu estou aqui explicando, fazendo a explicação dos termos técnicos, a explicação técnica do funcionamento da língua é esse. Ok? Agora a gente vai ver a catáfora. Se a anáfora é uma referência ao que já foi, a catáfora vai ser uma antecipação do que se vai falar ainda, tá? Que vai ser o referente. Então aqui, a revista Top Magazine, desde seu lançamento, tornou-se conhecida, esse de 2007, tá? Por apresentar uma capa sem manchete. Então era uma revista que tinha uma capa e não tinha manchete na capa. No entanto, por razões de mercado, essa característica precisou ser alterada. Nesse trecho, ela comunica aos leitores. Então vamos observar. Elas se foram. Elas quem? Elas o quê? Então vamos lá. É com pesar que, na edição passada, nos despedimos das nossas queridas capas sem manchetes. Eu devia ter sublinhado isso aqui também, mas vamos lá. Nossas queridas capas sem manchetes. Isso aqui que são elas. Entendeu? Então, nesse caso, elas antecipou de quem antecipou uma coisa que foi falada depois. O referente principal, o que, que é? As capas sem manchetes. Só que as capas sem manchetes só vai falar depois. Esse elas vai criar uma expectativa no leitor. O leitor não sabe o que está falando, né? E daí ele vai saber, a hora que ele lê isso aqui, aí que vai fazer sentido. Vai ser a parte da coerência. Elas nasceram há 3 anos, foram felizes. Ó, esse elas agora já é catáfora, porque já falou sobre quem era, que é as capas sem manchetes. Se produziram, cansaram e envelheceram, morreram, coitadas. Ou melhor, nós as matamos. Né? Há quem diga que elas se suicidaram e estavam cansadas de viver nesse mundo cheio de outras revistas com manchetes enormes, chamativas e exuberantes. Não tivemos outra opção senão acabar com esse sofrimento. As falecidas estavam definitivamente ultrapassadas, não resistiram à pressão da idade, estavam gagás, caducas. Quer dizer, um texto engraçadinho para justificar por que eles tiraram, né? O modelo de capa sem manchete. Espero que vocês compartilhem com a gente. Felicidade, blá, 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 blá. Ok. Então, de novo, capas com manchetes aqui no final. Está sempre se referindo a elas. Só como elas já foram citadas aqui, todas as referências que falam sobre elas depois aqui vai ser anáfora. Só que essa primeira aqui é catáfora. Tá certo? Então, vamos lá. O texto começa com um pronome, cujo referente só será identificado no segundo parágrafo. Então, você não sabe do que está falando. Você só vai saber quando você ler o texto. Elas se foram. Quem são elas? O pronome elas remete cataforicamente, ou seja, de maneira com uma catáfora, a expressão nominal capas sem manchete. Ok? É com pesar que na edição passada nos regimos nossas queridas capas sem manchetes. Ok? Então, ao contrário da anáfora, nesse mecanismo, o referente aparece depois do termo coesivo, do item coesivo. Então, catáfora. Então, se apareceu, se o referente aparece antes e o item coesivo, que vai ser o pronome, aparece depois, é a anáfora. Se ele aparece, se o item coesivo, que vai ser o pronome, elas, aparece antes, por exemplo, e o referente é isso aqui, aí é catáfora. Tá? Vamos lá. Substituição. Então vamos olhar esse texto aqui. Observe as palavras destacadas abaixo. Qual é o ar mais puro do mundo?
Eu não sei, vamos ver. É o da Tasmânia. Então, Tasmânia é o referente primeiro aqui, onde até um pequeno e irritadiço marsupial contribui para tornar essa ilha australiana um exemplo de preservação ambiental. Eis uma das belas vantagens de viver longe de tudo, longe de tudo. A Tasmânia é o estado mais meridional da Austrália, separado da terra dos cangurus por um estreito de 240 quilômetros de largura. Ao sul desta pequena ilha, na borda do mundo, nada além de um vasto e gelado oceano que separa da Antártica. Bom, até aqui tá bom porque já fez. Então, ó, aqui em rosa está escrito Tasmânia. Aqui está escrito Ilha Australiana. O que a gente fez? Para não repetir Tasmânia de novo, para evitar repetição, e essa repetição do mesmo termo é um dos fatores que deixa o texto com coesão ruim, você substitui por algo que você sabe que a Tasmânia é uma ilha da Austrália, né? Isso aí vai ser uma inferência sua de conhecimento do mundo. Ilha australiana substitui Tasmânia. Tá? Então, esse é um mecanismo da substituição. Aí, de novo, ele vai ter Tasmânia aqui, e daí ele vai falar Austrália. Então, ó, meridional da Austrália, separando da terra dos cangurus. O que é a terra dos cangurus? A Austrália. Né? É um país conhecido como terra dos cangurus. Vamos dizer que é um apelido que se dá. Então, aqui mesma coisa, substituiu a Austrália por terra dos cangurus. Senão você ia falar assim, ó, o estado meridional da Austrália separado da Austrália, né? Vai ficar uma repetição esquisita, vai ficar pobre, o seu texto vai ficar esquisito. Então, para não ralar a Austrália de novo, você fala terra dos cangurus. E de novo, ao sul desta pequena ilha. Você não vai falar ao sul da Tasmânia. Porque você falou Tasmânia aqui já falou aqui, inclusive. Então, você vai falar que é uma pequena ilha. Tá? Substitui o termo outra vez. Aqui, ó, explicação no texto. O substantivo Tasmânia é retomado pelos termos ilha australiana e pequena ilha. Esses termos são utilizados como forma de evitar repetição do substantivo. Então, como eu falei, para não repetir Tasmânia. O texto apresenta outro exemplo no mesmo procedimento de coesão, de coesivo, que é o próprio nome Austrália, o nome próprio Austrália foi substituído por terra dos cangurus. O uso de um termo de valor coesivo no lugar de outros elementos do texto, ou até de uma oração inteira, chama-se substituição. Então, esse aqui é o mecanismo da substituição. Tudo bem? Vamos lá. Repetição ou reiteração. Falei para vocês que repetição, dependendo da situação, ela é ruim. Mas, às vezes, quando se tem um objetivo, um intento de deixar uma ideia clara, de reforçar uma ideia, reforçar algo, reforçar uma mensagem, você repete. Daí, aí a repetição é proposital. Aí, como tá aqui, ela pode funcionar como um mecanismo coesivo quando é utilizada para construir e manter presente o sistema de referência interior do texto. O que é sistema de referência interior? É a mensagem que você quer passar. Então tem esse texto que Deus é Naja, do Caio Fernando Abreu, né? E aí tem só, é uma crônica, na verdade, né? Tem só um trechinho dela aqui. Tem um amigo cujo nome, por muitas razões, não posso dizer. Né? É conhecido como o mais dark. Então, o mais dark. Dark no visual, dark nas emoções, dark nas palavras, darkésimo. Não nos conhecemos há muito tempo, mas imagino que, quando ainda não havia darks, ele já era dark. No alto de sua darkice futurista, devia olhar com soberano desprezo para aquela extensa legião de paz e amor, trocando flores, vestido de branco, cheio de esperança. Para quem não sabe, dark é aquele tipo que se veste de preto, né, gosta de ficar sempre pálido, usar maquiagem assim para olheira, para ficar, né, sempre com aquele aspecto dark que é escuro, né, de escuridão, de, vamos dizer assim, querendo parecer um comensal da morte, digamos assim. E aqui você viu que ele repetiu dark várias vezes. E isso foi de propósito, para quê? Para reiterar a ideia do quanto ele era dark, tá? Do quanto ele era forte essa característica nessa pessoa. E ele até põe um adjetivo aqui, ó, darkésimo, né? E depois ele põe
Acho que é o darkese, e darkice também, o substantivo darkice, que seria a característica de ser dark. Tudo isso reforça a ideia que você quer passar dessa pessoa de quem ele está falando, tá bom? Então, nesse caso, uma mesma palavra, várias vezes repetida, garante que o leitor mantenha presente o referente do qual se fala o texto, ou seja, a pessoa. Né? Ele tem esses neologismos, né, que é palavras inventadas a partir de palavras que já existem, darkesmo e darkice, somos-se a cadeia de expedição, reforçando o valor coesivo. O valor coesivo é qual? Reforçar a ideia, a mensagem, né, que passa da pessoa ser dark. E, bom, também existe o uso de sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Só lembrando, sinônimo são palavras que têm o significado, sim, nunca existe sinônimo idêntico, mas ela vai ser significado quase idêntico à da outra. Tá? Então, palavras de significado semelhante ou quase idêntico. Hipônimo é uma palavra que pertence ao campo semântico, mas ela é mais específica. Por exemplo, sapato e, sei lá, um tipo de sapato escarpão, que é salto alto. Então, escarpão é hipônimo de sapato. E sapato pode ser qualquer sapato. Calçado, então, pode ser qualquer coisa que você use no pé. Calçado, sapato, escarpão. Então, esse aqui é mais específico, esse é um pouco menos, esse é mais generalizado. Então, o hipônimo é o mais específico, o hiperônimo é o mais genérico. Então, sapato é hiperônimo de escarpão, só que ele é hipônimo de calçado. E escarpão é hipônimo dos outros dois. Né? Então, vamos lá. Temporada das orcas voadoras. Pobres orcas, além de serem vítimas dos arpões dos caçadores, recebem o desonroso apelido de baleias assassinas. A alcunha não se deve a uma inexistente fúria do mamífero contra banhistas de sunga, mas ao simples hábito natural de se alimentar de cetáceos mais jovens. Né? E para ser exato, as orcas baleias são pertencentes à família dos golfinhos. Elas pertencem à família dos golfinhos. Tá. Então, isso aqui é uma reportagenzinha sobre as orcas. E a orca, ela é um tipo de baleia, né? Uma variedade das baleias. E daí fizeram um filme. Tem também a questão do imaginário, porque que a cultura colocou na cabeça das pessoas, porque tem um filme que chama Orca Baleia Assassina e não tem nada a ver. Essa baleia orca, ela é bem mansinha. Só que ela é considerada assassina porque ela come outras baleias menores. Baleinhas, né? Ela é carnívora e se alimenta de outras baleias. Então, ó, aqui você usa a palavra orca e daí você fala baleia. Como baleia existe vários tipos e orca é um tipo, você pegou isso aqui, orca, e usou um hiperônimo, que é baleia. Tá? Se você, por exemplo, falar um texto sobre baleias, daí você fala sobre a orca depois, aí, claro, você vai estar usando um hipônimo para um hiperônimo, mas aqui foi usado um hiperônimo para um hipônimo, tá? Porque é um termo mais genérico, porque faz inclusive parte do termo, né? Baleia assassina. Então, a orca é retomada por meio de dois hiperônimos, baleia e mamífero. Ah, tem mamífero também, que está aqui, ó. Mamífero é mais hiperônimo ainda, porque mamífero tem uma porrada, né? Nós mesmos somos mamíferos. Cachorro é mamífero, o gato é mamífero. Tá? Então, mamífero, baleia, orca. De novo, mais geral, um pouco mais específico e um pouco mais específico ainda. Mamífero, baleia, orca. Daí, ó, sempre, só que está sempre se referindo ao mesmo referente, que é orcas, que foi citado aqui. Então, aqui você usou baleia, aqui você usou mamífero. Então, você fez um encadeamento de hiperônimos, mas que manteve o sentido do texto focado no referente que é a orca. Tá? Então, é isso aí, o uso de hiperônimo ou de hipônimo para manter o sentido do texto. Tá? E outro recurso que vai ser da sinonímia, ou de utilização de sinônimo.
qual que é a utilização de sinônimo? Ó, apelido e alcunha. Apelido e alcunha são sinônimos. Tá? Então, eles se referem à mesma coisa. Tudo bem? É isso. Então, no primeiro caso, você tem a questão do hiperônimo e do hipônimo, falando sobre o mesmo referente, tá? Para enriquecer até a redação do texto. E da mesma forma, você usa sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra. Tá ok? Assim, o apelido aqui, não estaria errado o texto, mas estaria mais pobre. Né? Seria um problema de coesão com base em repetição do mesmo termo. Ok? Aí nós temos um mecanismo chamado contiguidade. Contiguidade é o seguinte, é o uso de termos que pertencentes ao mesmo campo semântico, tá? Parecido lá com hiperônimo e hipônimo, mas aí vai ser, por exemplo, aqui nós vamos falar do campo semântico do rio, tá? Da água. Então, à medida que o rio se afunila entre os paredões cada vez mais verticais, a correnteza vai ganhando velocidade e a companhia de uma espuma branca originada pelo choque violento das águas contra as paredes. O bote responde imediato ao turbilhão. Ok, pode ver aí. Todos esses substantivos, rio, correnteza, espuma branca, água, turbilhão, eles criam um campo semântico relacionado a rio, né, que foi o primeiro que apareceu. Então, água, correnteza, espuma branca, turbilhão, está tudo relacionado à ideia do rio. Então, o campo semântico ali é do rio, na palavra rio. Tá? À medida que cada um deles é utilizado, o tema central retoma o tema central, que é o rafting, no caso, que é descer o rio de bote, e vai progredindo. Então, para garantir uma progressão no texto, você vai colocando essas palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, e daí você não foge, vamos dizer assim, do seu referente, que é a mensagem que você quer passar. Tudo bem? E esses são os mecanismos de coesão, pessoal. Você vê que a coesão é trabalho no texto mesmo, e a gente vai adquirindo essa habilidade escrevendo e lendo, principalmente, lendo bastante. Né? Coerência. Vamos lá. Coerência é a relação lógica das ideias de um texto. Então, quanto à coesão você vai trabalhando mais a forma para que o conteúdo fique bom, aqui é o trabalho das próprias ideias do conteúdo, que decorre de uma argumentação que vai ser resultado especialmente do conhecimento do transmissor da mensagem. Então, assim, você vai fazendo com que seu texto seja coerente à medida que você tem conhecimento sobre o assunto de que você está tratando. Né? Então, um texto contraditório, quer dizer, um texto cujas as ideias se contradizem dentro ele mesmo, vai ser um texto com problema de coerência. O redundante, que você fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, também vai ter problema de coerência, porque ele vai ser pobre. Tá? E ainda ideias não concluídas. Então, você começa a falar sobre uma coisa e não conclui o seu raciocínio. Problema de incoerência também. Tá? A incoerência vai comprometer o quê? A clareza do seu discurso, clareza da sua mensagem, clareza do seu texto. Tá? E a influência e a eficácia da leitura. Então, se o texto é contraditório, se o texto é repetitivo, se o texto não caminha para uma conclusão, ele fica com problemas de coerência, e daí a leitura vai ficar comprometida. Tá? Ela não é só uma questão de conhecimento, ela também de usos verbais, da emissão dos valores de ideias contrárias. Então, você saber trabalhar o texto corretamente, se você está trabalhando passado, presente, futuro, tudo isso vai ajudar na construção da coerência do seu texto. Então, vamos ver. Ó. O relatório está pronto, porém, o estou finalizando até agora. Opa! Então, o relatório está pronto. No entanto, né, olha aqui o conectivo, coesivo. Eu estou finalizando até agora. Faz o menor sentido isso aqui. E primeiro você afirmou que ele está pronto, mas eu poderia estar pronto, mas eu não enviei. Está pronto, mas precisa ser revisado, por exemplo. Isso tudo faria sentido. Mas estou finalizando, se você está finalizando, ele não está pronto. E até agora, peraí.
tudo errado, né? Tempo verbal acabado e inacabado. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Peraí, vegetariano não come bife. Então aqui contradição de ideias, tá? Exemplos. Quais são os fatores de coerência? Isso aí é mais para vocês saberem, conhecimento de mundo. Tá? Não vai ter uma prova cobrando para você um fator de coerência, mas às vezes por que um texto não faz sentido? Daí você vai explicar. Então, ó, vamos ver alguns. São inúmeros fatores, a gente vai ver alguns. Conhecimento de mundo. Então, é o conjunto de conhecimento, de informações que você tem ao longo da sua vida, que ficam arquivados na sua memória. Então, o seu conhecimento de mundo, quanto maior ele for, mais vai ser mais fácil para você escrever um texto que faça sentido, que você vai ter muitas referências para pôr no seu texto, e também você, para o leitor, se ele tiver bastante conhecimento de mundo, ele vai entender aquele texto. Se você não tem conhecimento sobre determinados assuntos, você vai ler sobre aquele assunto, não vai fazer sentido para você, né? Então, frames são rótulos, quadros, esquemas, planos de funcionamento, como rotina alimentar, café da manhã, almoço, janta, planos, planejar algo objetivo, scripts, né? Tudo isso é o seu conhecimento de mundo. Tudo que você tem armazenado na sua memória, né, de conhecimento que você adquiriu com a sua vivência, com as suas leituras, tá? Com os seus estudos. Tudo isso vai ficar armazenado. E esse conhecimento de mundo vai fazer com que o texto faça sentido. Então, por exemplo, ó, peru, panetone, frutas, nozes, tudo pronto para o carnaval. O seu conhecimento de mundo vai te dizer que peru, panetone, frutas e nozes são coisas de Natal, não de carnaval, correto? Então, por que isso aqui é incoerente? Porque você colocou carnaval em vez de Natal aqui. Ó, uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. Tá? E o que vai te dizer que isso aqui é incoerente? O seu conhecimento de mundo acerca de tudo isso aqui está relacionado com Natal e não com Carnaval. Ok? Ok. Inferência. Inferências são informações que são simplificadas se partimos dos pressupostos que os interlocutores partilharam do mesmo conhecimento. Então, o que é o conhecimento partilhado? É o conhecimento que quem escreveu o texto tem e você também tem, o leitor. Tá? Quando chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Tá? Isso aqui é uma bobagem que de falta de conhecimento cultural de quem escreveu isso aqui. Tá? Mas, enfim, em princípio, os convidados não comem carne de vaca. Mas até comem, na verdade, comem sim. Mas você tem que falar que seriam hindus, no caso. Mas vamos dizer que troca indiano por muçulmano. Aí troca carne de vaca por carne de porco. Ou judeu, troca carne de vaca por carne de porco. Aí você vai inferir. Ah, lembra que eles são judeus. Ah, tá, então eu não vou servir carne de porco. Quando você falou assim, ah, tá, então eu não vou servir carne de porco, você está fazendo uma inferência de um conhecimento compartilhado seu de quem te falou essa frase. Isso vai ser inferência. Ok? Fatores de contextualização. Então, tem fatores que se inserem no interlocutor na mensagem, providenciando sua clareza, como título de uma notícia ou data de uma mensagem. Então, está marcado para as 10 horas. A pessoa fala do nada, assim, falou, está marcado para as 10. Está marcado para as 10 o quê, filho? Você não sei do que você está falando? Né? Tem uma crônica do Milor Fernandes que chama Vaguidão Específica, que é um diálogo entre uma mulher e a faxineira, e você não sabe nada do que elas estão falando. Por quê? Porque aquilo ali faz parte do universo de conhecimento delas. Então, chama vaguidão específica exatamente por isso, porque é um discurso vago, feito para parecer incoerente para o leitor, mas a coerência dele vai estar justamente no fato de você saber que você não está participando daquele discurso ali. Quem está participando daquele discurso são as duas que estão na conversa. Tá? Isso que faz ficar engraçado o texto. Depois eu trago ele para uma aula aí. Informatividade. Quanto maior a informação não previsível de um texto, mais rico e interessante ele será. Então, você não precisa dizer o óbvio, tá? No texto. Não ficar insistindo numa informação e desenvolvê-la com certeza desvaloriza o texto. Então, assim, o Brasil foi colonizado por Portugal. Tá. Vamos rever um texto sobre a colonização do Brasil.
O Brasil foi colonizado por Portugal. Ou vamos falar sobre a economia brasileira. O Brasil foi colonizado por Portugal. Tá, eu sei que isso interessa falar da economia no momento atual. Nada. A não ser que você vá puxar toda uma argumentação, costurar uma argumentação, e aí você vai ter que ter que indiquem para a colonização por Portugal. Entendeu? Então, a informatividade de um texto é você não encher ele de informações que já são óbvias e conhecidas e partilhadas por todo mundo. Né? Você vai colocar informações novas que ele, a partir de inferências ou de contextualização, consiga ir construindo o sentido do texto, o leitor, no caso. Então, rapidinho. Princípios básicos é que não contradição, ou seja, não ter ideias contraditórias. Não tautologia, que é a repetição, redundância, ficar repetindo a mesma coisa. Né? E irrelevâncias, ideias se relacionam, tem que ser relevante. Você colocar coisas irrelevantes no meio do texto, vai empobrecer o texto. Né? Que é o que eu falei da informatividade. Tem que ser informativo. Você não tem que colocar informação que já é conhecida por todo mundo. Né? E, por fim, a diferença entre coesão e coerência. Coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que o texto coeso pode ser incoerente. Ambas têm em comum também regras essenciais de boa produção textual. Okay? Então, a coesão é foco na articulação interna das palavras, das frases, das orações, mais em questões gramaticais, e a coerência é externa, porque ela vai estar nas ideias, no conteúdo da mensagem, para que ele faça sentido. É mais ou menos isso. Né? Essas coisas a gente vê mais depois em resolução de questões, exercícios e tudo. Né? Que é mais uma contextualização para vocês do que é coisa de coerência. A gente vai ver isso agora na prática, por exemplo, com um texto. Né? Todo mundo presta atenção, mas o pessoal do terceiro ano é uma crítica a um filme. Tá? Um filme antiguinho, de 2003, uma porcaria. Mas ele mostra umas coisas legais. Esse filme chama Os 13. Eu não sei, essa crítica saiu na Folha de São Paulo, ou seja, uma porcaria de veículo falando sobre uma porcaria de filme, combinou. Mas enfim, é um filme que fala de uma menina que era uma estudante muito boa e tudo, só que ela não era popular. Vamos dizer assim, ela era nerd, entre aspas. Estudiosa, tudo, tinha uma turminha de meninas estudiosas, mas ela quer andar com as meninas populares para ser popular também. E daí ela começa a ter que modificar o seu comportamento para ser aceita pela turminha popular. Então ela começa a mudar a aparência, daí ela é aceita porque ela mudou de aparência, ela começou a pôr as roupinhas descoladas, e conforme ela vai se envolvendo com essa turma das meninas populares, ela vai adotando todos os comportamentos, né? Porque é o que a gente chama de comportamento de manada ou de tribo. Então você tem que fazer igual os outros fazem para ser aceito por eles. Então ela começa a se envolver com droga, com sexualidade desenfreada e precoce, várias coisas que não são adequadas para a menina, né, de 13 anos que ela tinha. Para quê? Para ser aceita por aquilo lá. E ela chega ao fundo do poço e depois tem vamos dizer assim, um resgate da personalidade dela no final do filme. Porque ela perde a própria personalidade para poder ser aceita por um grupo a qual ela queria pertencer. Tá? Não sei quem já assistiu o filme, é uma porcaria, e a Folha também é outra porcaria. Mas vamos lá. A gente vai ler esse texto, e é um texto argumentativo. Por que ele é argumentativo? Porque ele é fraco na argumentação, então, mas ele vai querer mostrar para o leitor, não é que ele é fraco, ele é bem superficial. Qual é a ideia? Né? Aos 13 mostra que é impossível ser só legal e sobreviver. Então, a tese dessa autora é que você não vai conseguir sobreviver no mundo querendo ser legal o tempo inteiro, ou seja, querendo ser aceito por todo mundo o tempo inteiro. Então, quais foram os últimos sacrifícios que você fez só para tentar ficar amigo de alguém? Que eu falei para vocês. Provavelmente, você mentiu um pouquinho sobre o seu gosto musical. Sei lá. Vive num grupo, você quer ser aceito por um grupo que gosta de funk, você odeia funk, daí você fala que gosta de funk e começa a escutar funk junto com eles para ser aceito pelo grupo que gosta de funk, mesmo que você deteste, entendeu?
se todo mundo gosta daquela banda, quem sou eu para não gostar? Aqui em azul, ó, a conjunção se vai estabelecer uma relação de condição, tá? E uma consequência. No caso, a consequência seria o questionamento pessoal. Se todo mundo gosta, quem sou eu para não gostar? Então, aqui, condição. Aqui, consequência. Ok? Então, o texto vai progredindo graças ao uso... Ah, é que eu esqueci de falar ainda das conjunções. O assunto aqui em questão é o uso das conjunções na construção da coesão sequencial, ou seja, para que o texto tenha uma sequência lógica. No caso, a argumentação aqui. Também deve ter mudado algumas vezes o seu jeito de vestir. Porque, se não acompanhar a moda, vai ser chamado de cafona. Existe acusação mais grave? Então, vamos ver como é que ela vai prosseguir a argumentação dela aqui. Você deve ter mudado seu jeito de vestir. Por quê? Se. Então, conjunção por quê, conjunção se. A conjunção por quê vai estabelecer um nexo causal, ou seja, nexo de causa. Então, por quê? Afinal. Né? Então, qual é a causa? Está aplicando a sequência. Se você não acompanhar, você vai ser chamado de cafona. Então, esse se, de novo, é condição e consequência. Então, e esse aqui é a relação de causa com a oração anterior. Então, deve ter mudado algumas coisas, por quê? Então, você mudou, o porquê é o que vem depois, é o que está em azul. Tá? Então, o porquê vai ser relação de causa entre essa parte do texto e essa que vem depois, aqui em azul. E o se, de novo, vai ser a relação de condição. Se você não acompanhar a moda, vai ser chamado de cafona. Condição, consequência. Existe acusação mais grave? Não se assuste. Todo mundo, alguns poucos, outros mais, fazem esse tipo de coisa. Faz esse tipo de coisa. Mas, às vezes, o buraco é mais embaixo. E nós acabamos fazendo coisas que realmente nos machucam só para pegar bem com a galera. Vamos lá. Mas vai indicar uma argumentação no sentido de oposição. Tá? Vai ser no entanto. No entanto, às vezes, isso vai ser, se o buraco é mais embaixo, é vamos dizer assim, frase feita, clichê. Ela se utilizou de um clichê, porque o texto dela é pobre, mas é porque ela imaginava que estava falando com pessoas que só iam entender através de clichês, que seriam os adolescentes. O buraco é mais embaixo. No entanto, às vezes a situação é problemática, né? E nós acabamos fazendo coisas que realmente nos machucam. Esse e, ele vai ser uma adição ao que já se falou aqui. Então, no entanto, às vezes pode haver problemas e acabamos fazendo coisas que nos machucam. Então, isso aqui coloca uma oposição a isso aqui. Então, a ideia, esse mas introduz uma argumentação que vai se contrapor ao que se argumentou até agora. As pessoas, muitas vezes, fazem coisas, adotam comportamentos que não são próprios da personalidade delas para agradar as outras e ser aceito por aquele grupo. Mas, oposição, às vezes o buraco é mais embaixo. E acabamos machucando. Então, às vezes, o buraco é mais baixo, vamos dizer assim, a coisa é mais complicada e você se machuca. Esse e vai ser uma conjunção aditiva. Então, na argumentação, ele vai adicionar um argumento que vai reforçar que é a situação problemática. Só para pegar bem com a galera. Esse para vai ser uma conjunção que vai indicar finalidade. Então, você se machuca para quê? Para pegar bem com a galera. Então, vocês veem que toda a argumentação dela aqui vai ficar entrelaçada por meio dessas conjunções. Então, a conjunção se indicou uma condição na consequência, a conjunção por quê indicou causa, indicou que isso aqui é causa disso aqui, né? E, de novo, isso aqui vai ser condição, isso aqui consequência, oposição, reforço, adição e finalidade.
Não, não tem nada a ver com aquele papo de mãe sobre o problema de andar com más companhias. Na verdade, tem. Segundo o psicanalista, nós fazemos isso para sermos aceitos. Então, ele vai colocar um argumento de autoridade aqui, na verdade, isso aqui chama-se argumentação de autoridade, só que ele nem falou qual psicanalista disse isso, por quê? Porque a Nina Lemos, né, ela, porque é uma coisa que é amplamente conhecida, então são muitos psicanalistas, então não precisa nem falar qual é. Então, nós fazemos para sermos aceitos. Então, a explicação que ela está dando aqui é que calma, que não é só com você, não é só o papo da sua mãe, é porque isso é uma coisa que a própria psicanálise, que é um estudo do nosso comportamento baseado, né, nos processos que se formam na nossa cabeça, você faz isso porque você quer ser aceito. Então, para sermos aceitos, de novo, uma finalidade. Você faz isso com a finalidade de ser aceito. E, mais do que isso, aqui, ó, a adição. Então, não é só para ser aceito, para ter uma boa imagem dos outros, diante dos outros. Então, ele vai encadear motivos. Quando ele está encadeando motivos, isso aqui é uma sequência de argumentos. Tá? E, mais do que isso, para ter uma boa imagem diante dos outros. Por quê? Porque a gente costuma usar os outros como espelho de nós mesmos. Né? E, vez ou outra, cai no pensamento. Se eles acham legal, então eu sou legal. Se eles me acham péssima, então eu sou péssima. Então a gente usa a opinião dos outros como espelho do que nós somos. Seria isso. Tá? Vocês veem que está tudo sim. É uma análise superficialzinha, mas é uma análise bem construída, uma argumentação bem construída, bem costurada. Tá? Para esse, e é um fragmento. Tá? Então vocês verem que é um texto argumentativo, está todo costurado, como qualquer texto, vai ser costurado por meio de conjunções que vão dando sentido. Ó. Então, esse E vai reforçar e esse porquê vai ser causa, vai explicar por que a gente faz isso. E, de novo, um E para reforçar. Fez ou outra, cai no pensamento. Se eles me acham legal, condição, consequência. Eu sou legal. Se, então, se. Tá? Então, tudo isso aqui são conjunções que estão indicando situações de situações de causa, consequência, adição, oposição, tá? Isso aí vocês viram no ensino fundamental, acredito, espero que tenham visto, né? Eu espero que tenham visto e prestado atenção e retido essa informação. É o valor que a gente fala de valor semântico das conjunções, o valor de sentido que as conjunções dão no texto. E daí a gente vê aqui nesse exemplo como elas foram sendo construídas, como elas foram sendo utilizadas para que o texto fosse ganhando sentido. Tá? Bom, para o pessoal do terceiro ano, foi isso. Para o pessoal do primeiro ano, aliás, para o pessoal do primeiro ano foi isso. Depois eu vou dar vou colocar um anexo depois lá no Moodle, com o valor semântico das conjunções também. Então, uma revisãozinha sobre o valor semântico das conjunções, exemplos, para vocês poderem fazer exercício. E o pessoal do terceiro, depois a gente vai se aprofundar isso em alguns textos argumentativos que a gente vai ver mais para frente, tá? À medida que for possível, esse semestre meio corridão aí até dezembro. Tudo bem? Bom, pessoal, a aula sobre esse assunto, né, tem mais coisa para falar, mas essa aula se encerra aqui. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, é só me procurar depois, dúvidas de exercícios. Tá? Estou devendo um horário de PE para vocês, é verdade? Vou ver isso depois, tá ok? Então vamos para a gravação.